Você possivelmente viu aí no meu canal 40 Dias para uma Vida Frutífera, uma série que nós realizamos aqui no YouTube. E agora a gente está com um foco totalmente novo e o nosso assunto para os próximos 40 dias será liderança. Eu sou o Bispo Enéas Francisco, é um prazer ter você aqui hoje. E o nosso primeiro assunto vai ser liderança que inspira. Como cristãos, nós, obviamente, olhamos para a palavra de Deus, para a Bíblia, e temos possivelmente inúmeros personagens bíblicos que a gente admira, o seu comportamento, outros a sua humildade, outros a sua ousadia. E, obviamente, Jesus é o nosso maior exemplo. E eu quero iniciar com você essa conversa hoje, chamando a sua atenção para um texto extraordinário da palavra de Deus, registrado em Marcos, no capítulo 3, versículo 13, que revela o seguinte: que Jesus chamou para si os que ele quis para que estivessem com ele. Marcos 3:13. Subiu ao monte, chamou para si os que ele quis para que estivessem com ele. O ministério de Jesus é extraordinário porque é um ministério de poder, de compaixão, é um ministério totalmente transformador e ele começa não pelas massas, mas ele começa pelo ministério de Jesus impactando a vida de 12 homens, os 12 primeiros homens que ele chamou para estarem com ele. E Marcos revela para a gente de uma forma tão bonita o fato de que Jesus sobe para um monte e chama para si os que ele quis. Veja bem, você pode ter lido na palavra de Deus como Jesus chama esses homens a partir de um ambiente onde eles estavam confortáveis, cumprindo com as suas atividades e responsabilidades diárias, alguns pescando, outros na coletoria de impostos. Mas algo que me chama a atenção em Marcos é que Jesus sobe para o monte e ele chama para si quem ele quis, os que ele escolheu que estivessem com ele. E para mim o fato de Jesus subir e Jesus chamar é lindo porque o subir estabelece que você vai sair da sua zona de conforto. Você vai sair do nível no qual você está inserido, acostumado, confortável e familiarizado. É óbvio que é muito frequente Jesus subir montes, e a gente lê sobre montes na Bíblia de monte. A gente lê sobre o monte de Gênesis e a gente lê montes específicos no ministério de Jesus. E quando ele chama os discípulos para si, a minha mentalidade ou a minha cabeça vai nesse ambiente de inspiração. Um líder precisa inspirar. E o que Jesus faz? Ele sobe ao monte e chama para perto de si aqueles que ele escolheu, para que, em primeiro lugar, estivessem com ele. Se você está numa posição de liderança, seja na sua empresa, seja na igreja, no ambiente comunitário, você sabe que liderar é influenciar. Liderar é inspirar a partir da comunicação com clareza de como as pessoas vão sair de um ponto para o outro, direcionamento. E o que Jesus faz é, ao escolher para si 12 homens que seriam replicadores da sua mensagem, homens que levariam adiante o evangelho do reino de Deus, Jesus faz em primeiro lugar, causa em primeiro lugar um impacto na vida do indivíduo. Nós não temos como alcançar as grandes massas com aquilo que nós temos para compartilhar se nós ignorarmos os indivíduos. Num dia desses, eu estava conversando em outro podcast com uma pessoa e a conversa girava em torno disso, da importância de nós pararmos para ouvir as pessoas e nos importarmos com poucos, com pequenos, com indivíduos. E muitas vezes a gente se dá conta de que quem tem fome de poder e influência quer multidões, mas ignora indivíduos. É muito líder, infelizmente, movido pela fome de poder, querendo as massas, querendo multidões ao seu redor, mas odiando pessoas. Então não é possível você se transformar um líder de influência, um líder transformador, se você não entender o poder de inspirar
Você não precisa inspirar muitos, você não precisa inspirar a todos, mas você é obrigado, se você se sente na função de líder, a inspirar pelo menos uma pessoa. E eu sei que é comum, especialmente se você já é líder e já atua liderando, você olhar para pessoas que lideram mais pessoas do que você. Eu, por exemplo, pastorei uma igreja com cerca de 160 pessoas, e quando a gente olha para um líder que tem 500, você fala, uau, que coisa extraordinária. Se você vê um líder com potencial ainda maior, com 500, com 1.000, com 2.000, com 10.000, ou líderes com ainda mais, você talvez se questiona como é possível ter tantas pessoas seguindo um único indivíduo ou sendo influenciadas por esse único indivíduo. Mas a questão é que você não está num patamar menor, diferente ou menos respeitável. A questão é que quando uma pessoa é influenciada e essa uma pessoa decide estar com você, seguir você, é porque você tem algo a oferecer. E você vai replicando aquilo que funciona, você vai duplicando a sua influência, o seu poder, a sua compaixão, a sua empatia, e você vai inspirando pessoas a se tornarem tão corajosas, ousadas, empáticas, simpáticas, trabalhadoras e ousadas como você é. Porque à medida em que o seu alcance aumenta, na medida em que o seu raio de influência aumenta, as pessoas elas procurarão fazer aquilo que você faz. Se você não se move, se você é reativo, se você é conformado, a tendência é que as pessoas façam a mesma coisa. Porque se elas estão te seguindo é porque elas te admiram. E elas vão replicar o seu modus operandi, elas vão replicar aquilo que você já está fazendo. Então, o ministério de Jesus é extraordinário porque ele não começa enviando ninguém para fazer nada sem antes passar tempo com ele. Ele chamou para si os que ele quis para que estivessem com ele. E depois disso, depois de estarem com ele, ele os envia para pregar o evangelho, para curar os enfermos, expulsar os demônios e levar as boas novas do reino de Deus. Então, o ministério de Jesus é um ministério extraordinário, porque ele traz para perto as pessoas que ele quer empoderar. E o seu papel enquanto líder é influenciar, é inspirar, mas também capacitar pessoas para realizarem a missão para a qual ela foi chamada. Então, um líder precisa, em primeira instância, saber quem ele é e qual é o nível de capacidade que ele recebeu para poder lidar com pessoas, amar pessoas e compartilhar essa mensagem. Eu sei que talvez você comece hoje pensando num grupo de 50 ou de 100, mas o chamado de Deus para você é trabalhar com quem Ele te confiou agora. Eu costumo dizer que o meu jeito de trabalhar é assim, eu trabalho onde eu estou, com o que eu tenho e com quem eu posso contar. Eu sei que há um ideal da gente ter mais pessoas, ter mais dinheiro, estar em lugares melhores. Se você gerencia um projeto, se você gerencia uma ONG, se você lidera uma igreja ou um ministério dentro da igreja, você pode ser sonhador e deve ser sonhador. Mas não somente isso. Você precisa ser um realista que entende que Deus te chama para trabalhar com o que você tem, onde você está, com quem você pode contar. Quer sejam 2, quer sejam 12, quer sejam 30. Impacte a vida dessas pessoas, inspire essas pessoas, chamando-as para perto de si, e você vai ver o seu ministério crescer com solidez, com saúde. Pode levar tempo, mas você vai levar essas pessoas para o lugar adequado. Eu sou o Bispo Ernesto Francisco, estou feliz de estar aqui com você. Eu pastoreio a Cogic Monte Calvário, uma igreja pentecostal na Zona Leste de São Paulo. Eu pastoreio essa igreja há 5 anos e eu tenho o privilégio de compartilhar com você aquilo que é resultado do que eu tenho vivido dentro dessa igreja. Eu tenho 22 anos como pastor e eu tenho trabalhado com afinco para poder capacitar pessoas para se tornarem cada vez melhores servos de Cristo, não somente no ambiente eclesiástico, mas também no ambiente corporativo, onde quer que Deus as envie para impactar. Eu vou deixar um link aqui muito especial que você pode
conhecer melhor meu ministério, um link para o meu próprio site e para conhecer a nossa plataforma chamada Maestria. Nessa plataforma, nós compartilhamos alguns cursos para quem está começando a liderar e vai ser um privilégio ter você conosco. Se você está começando, é líder de primeira viagem, você precisa estar com a gente, porque ali temos cursos de como vencer o medo de liderar, o poder da iniciativa. Se você é uma mulher no ministério, a Jornada da Esposa do Pastor é um curso que está chegando e você pode conhecer também mulheres que lideram, dentre outros cursos que estão chegando. E você, ao ter acesso à plataforma, tem acesso a todo o conteúdo que vai estar disponível. Então, por favor, me segue, já se inscreve no meu canal, compartilhe essa mensagem com alguém, porque eu tenho certeza que pode ser uma bênção para quem Deus chamou para liderar, mas pode estar sendo movido pelo medo. Um grande abraço.